Olá, galerinha do oitavo, buenos dias, como estão? Espero que estejam todos bem. É, Estamos vindo hoje, tá? Com uma proposta um pouco diferente de atividade, tá certo? Uma proposta diferente e detalhe, tá? E detalhe, é uma proposta valendo nota, tá? É uma atividade valendo nota. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Ok? Fiz um slide, eu preparei um slide explicando para vocês um pouco do que é que a gente vai tratar hoje, o assunto que a gente vai tratar hoje, e depois eu vou explicar a atividade para vocês, tá certo? Mas primeiro eu já queria explicar só algumas coisinhas. Essa é uma atividade que ela vai valer 5 pontos, tá? 5 pontos. Então, ela necessariamente vocês precisam fazê-la, tá? E o mais importante, me mandar, tá? Eu vou explicar tudinho a atividade no final do slide, vocês vão ver. Mas esse slide, só relacionando, já deixando claro para vocês, ele é informativo. Vocês não vão precisar anotar nada dele no caderno, tá bom? É para explicar um pouquinho do conteúdo a vocês, para não ficar tão perdido para fazer a atividade, tá bom? Então faça o seguinte, assista um vídeo. Se quiser fazer alguma anotação em alguma folha, para não ficar tanta dúvida, pode fazer também, mas preste atenção no vídeo e tenha ele como base, tá certo? Que aí no final eu explico a atividade e dou prazos, tá bom? Bom, gente, então, hoje o nosso assunto vai ser cuentos, tá? O que são, quais histórias contam. Acho que vocês já viram em português também, com Tia Paixão. É, o que é um conto, o que ele fala, qual é as regrinhas, e a gente vai revisar, tá bom? Porém, tudo que eu for colocar aqui no slide, vocês não precisam escrever no caderno, tá bom? Que são muitas informações. Vocês só devem prestar atenção, tá? Devem prestar atenção, tudo que for mostrado e for dito aqui, porque vai ajudar vocês na atividade, tá certo? Ó, primeiro, o que é el cuento? O que é? Qual o significado? Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, com um argumento frágil de entender e cuyo objetivo es formativo o lúdico. De un modo más coloquial, también se habla de cuento para referirse a una mentira, excusa o historia inventada. Del mismo modo, un cuento es un enredo o chisme, tá? Resumindo tudo que está aqui. Um conto, ele é uma narração breve, certo? Uma narração breve. Que ela pode ter um sentido de ficção, certo? Ou seja, de nossa imaginação, imaginário, ou então real, contando um fato real, tá certo? E ela pode ser, assim, contada de uma forma de uma mentira, uma história inventada, uma brincadeira, tá bom? Características del cuento, ¿cierto? Primero, el cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista. En los cuentos se evitan las tramas múltiples que se existen en las novelas. Diferente das novelas, que existem várias tramas, vários personagens principais, no conto só existe um. Ela é vinculada àquele protagonista. É ele que vai desenvolver toda aquela história. Las acciones suelen ser ubicadas el tiempo y espacio desde el inicio. Había una vez un rey que vivía en un castillo encantado. Já no início, o que quer dizer? No início do conto, já deve mostrar o tempo e o espaço em que vai ser contada a história. Essa é uma das principais características. É fictício.
Si bien un cuento puede estar basado em hechos reais, sua narrativa aponta a lo fantástico. Você pode tentar contar uma história real, mas você vai tentar contar essa história real de uma forma é, mais fantástica, mais imaginária, mais puxada para a ficção. Cada ação desencadena uma consequência, que é o principal. Uma ação ela vai desencadear uma reação, é como aquele ditado, uma ação requer uma reação, tá certo? Então no conto também não é diferente. Os personagens principais devem resolver problemas ou superar provas difíceis para poder lograr a seu objetivo. Como a gente vê muito, né? Que no início se joga o problema e dentro daquela história os protagonistas, os personagens principais, eles vão tentar resolver aquele problema. Outra característica. Existe uno ou vários personagens claves que são essenciais para que o protagonista pueda superar suas pruebas. El hada que ajuda a la princesa, el animal que indica o caminho a seguir, etc. Tá certo? Pode ter vários personagens, mas esses personagens eles vão ajudar o protagonista a desenvolver a cena. Devem ser breves. É outra característica. Uma história curta, rápida. E deveriam ser leídos de princípio ao fim como uma estrutura única. Al ser narração breves e com uma estrutura básica, se se lee por fragmento, se perde o efeito que a história deveria generar. Não é necessário ter muitos fragmentos, é uma história toda fragmentada. O ideal é que ela seja uma narração numa estrutura única, certo? Do começo ao fim, certo? Às vezes com poucos parágrafos, para não ter a quebra no meio. As partes de um conto. Existem várias partes de um conto. Primeiro, o começo. Es el único de la historia donde se presentan los personajes y la situación en la que habitualmente se produce un desequilibrio ou elemento de ruptura que desencadena a trama. Então já vai ser logo no começo, como já havia dito. Logo no começo, o personagem principal, os demais personagens, eles já vão ser apresentados ao problema, certo? Que vai desencadear toda a trama da história. Nudo é a parte central do relato, donde se plantea el conflicto en la trama y los personajes llevan a cabo acciones inesperadas. Como a gente pode dizer, é o desenvolvimento daquela trama, certo? Que pode ter várias situações. E o desenlace supone el cierre del relato, en ocasiones restableciéndose el equilibrio inicial y concluyendo con una nueva situación. En las fábulas, la historia termina com uma moraleja, tá? O final do conto é onde vai ser resolvido aquele problema. Aqui, como citou a fábula, certo? Quando a gente lê uma fábula, a fábula no final ela vai ter uma moral. A moral da história, como apresenta, né? Moral da história, como Coelho e a Lebre, vários outros, tá bom? Tipos de contos, tá? Existem vários tipos de contos, que a gente pode enumerá-los, tá certo? Que eles entram dentro da história como contos, que a gente pode observar. Primeiro, conto popular. Um conto popular é uma história, como a gente às vezes escuta, a história dos nossos avós, né? Relatos regionais, de cidades. Como a gente tem aqui, vamos dar um exemplo, nosso próximo. A história da Maria Florzinha, entenderam? Esse tipo de história. São contos populares, são histórias contadas pelo povo, tá? Cuentos de hadas ou maravilhosos.
os contos de fadas, Cinderela, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, são esses contos maravilhosos, como eles chamam, tá? Las fábulas. As fábulas, elas entram dentro desses tipos de contos. Que a fábula ela vai contar uma história, vai ter um problema, vai tentar ter um desenlace e no final uma moral da história, tá bom? Cuentos de costumbres. É aquele contos que a gente conta de um costume, de uma região, de um local, de uma pessoa, ou um costume típico, né? Típico de algum local. Cuento literário. Os cuentos literários são aqueles, a gente pode encaixar até aqui, poemas que eles são contados de outras formas, tá bom? Poemas que são contados de outra forma. Uma história de um conto literário que a gente pode usar também. Neste caso, pode entrar as fábulas, tá? Contos literários. Pode entrar as fábulas e os contos de fadas, tá bom? Eles podem entrar também nesse conto literário. E contos para ninhos, que são aquelas historinhas para criança, que a gente usa muito assim, história para dormir, vou contar uma história para uma criança dormir. Então, são esses contos para ninhos, tá bom? E, como uma atividade, certo? Como parte da atividade, eu coloquei para vocês como exemplo um conto, tá? Tá até nos anexos aí, nas atividades complementares. E quem pegou na escola também vai poder ver, dentro dessas atividades, el cuento de León e el ratón, tá? Vamos ler um pouquinho. Unos ratoncitos jugando sin cuidado en el prado despertaron a un león que dormía plácidamente al pie de un árbol. La fiera, levantándose de pronto, atrapó entre sus garras al más atrevido de la pandilla. El ratoncillo, preso de terror, prometió al león que si le perdonaba la vida, la emplearía un servillo. Y aunque esta promesa lo hizo reír, el león terminó por soltarlo. Tiempo después, la fiera cayó en las redes de un cazador. Le había tendido y como, a pesar de su fuerza, no podía librarse. Atronó la selva con sus furiosos rugidos. El ratoncillo, al oírlo, acudió presuroso y rompió las redes con sus afilados dientes. De esta manera, el pequeño expresionero cumplió su promesa y salvó la vida del rey de los animales. El león meditó seriamente en el favor que acababa de recibir y prometió ser en adelante más generoso. En los cambios de fortuna, los poderosos necesitan de ayuda de los débiles. Aqui é uma fábula, tá? Aqui se encaixa uma fábula que conta a história de uns ratos que estavam brincando e acordaram um leão. E esse leão pegou um dos ratos e iria comê-lo. O rato prometeu que ia servir a ele e o leão caiu na risada. Ou seja, zombou da cara do ratinho. Depois, mesmo assim, ele soltou ele. Depois, o leão se viu necessitado de ajuda e quem foi servi-lo? O ratinho que havia lhe feito a promessa. E ele cumpriu a promessa que ele tinha sido feito. Foi quando o leão disse que a partir daquele momento ele ia ser mais generoso, né? Então, o que quer dizer esse final, certo? Esse último parágrafo. E los cambios de fortuna, los poderosos necessitam de ajuda de los débiles. Na necessidade ou na retirada da nossa fortuna, daquilo que a gente tem de maior em nossa vida,
os poderosos, eles vão precisar da ajuda dos mais fracos. O leão, ele se achava muito poderoso, que não ia precisar da ajuda de ninguém, porque ele era forte, ele era destemido, ele era o rei dos animais. Mas ele se viu necessitando de ajuda por uma pessoa simples, uma pessoa frágil. Esse é o fim da história. Entenderam? Então, o que vocês vão fazer, tá? O que vocês vão fazer para mim? Vocês vão criar uma história, um conto. Vocês escolhem um daqueles tipos de conto. Lembra de todas essas características, certo? Que foi apresentada. E cria um conto para mim. Pode ser no caderno. Vocês escrevem ele no caderno, tá certo? Detalhe que eu quero que vocês façam. Eu quero que primeiro vocês escrevam ele em português, certo? Me mandem a foto dele em português e depois façam a tradução do texto. E me mandem a foto também da tradução, tá? Lembrem essa história. Deve ser curto, poucas palavras, com estrutura, certo? Lembrem da estrutura e os tipos, tá certo? Então, até semana que vem, vocês vão ter como essa atividade, me mandar esse conto. Bom, como vocês puderam ver, né? Como vocês já puderam ver, vocês vão ter esse trabalho de produzir um conto, tá? Um conto. Vocês vão escolher um deles. Um conto maravilhoso, um conto de fadas, um conto popular, uma fábula, tá? Seguindo aquela característicazinha que eu coloquei, tá bom? Eu vou colocar também nas atividades complementares, ok? A folha, tá certo? Explicando um pouquinho como se produz um conto, algumas características também, e esse conto que a gente trabalhou, El León e El Ratón, tá bom? Eu vou colocar ele também nas atividades complementares para vocês. E datas, tá certo? Como ela é uma atividade de produção, ok? Uma atividade de produção. Então, vocês primeiro, eu expliquei lá no slide, mas eu vou reforçar aqui. Eu quero primeiro que vocês me mandem a foto do esboço, tá? Do esboço do conto. E depois eu quero o texto, tá bom? Eu quero o texto também. Detalhe, eu quero que vocês enviem para o meu e-mail, tá certo? Eu vou colocar o meu e-mail aqui para vocês, tá certo? Vou colocar na descrição do vídeo, tá certo? Vou colocar que eu quero que vocês me mandem para o e-mail. Como ela vai ser uma atividade valendo 5 pontos, então é mais fácil, tá certo? Data, tá bom? Data limite para vocês me mandarem. Vocês terão até o dia 20 de agosto para me mandar essa atividade, tá certo? Por quê? Porque não é uma atividade que vocês vão fazer do dia para a noite, né? Vocês não vão fazer essa atividade de um dia para a noite. É uma atividade que ela vai requerer, vai pedir um pouco de tempo. Ela vai ter necessidade de um pouco de tempo para produzir primeiro em português, depois ir traduzindo ele, tá certo? Que é mais fácil. Lembrando, tentem traduzir ele pelo dicionário, tá? Usem o dicionário. Como já disse a vocês na sala e sempre eu estou reforçando, eu sei a diferença, tá certo? Eu sei a diferença. Vai ser proibido de você jogar no Google Tradutor? Não. Não vai ser proibido de você jogar no Google Tradutor. Agora, se você jogar ele todo no Google Tradutor e outro aluno fizer a tradução dele todinha pelo dicionário, a pontuação vai ser diferente. Tá certo? A pontuação vai ser diferente. O esforço foi diferente. Entendeu? Então, até o dia 20, certo? Lembrando, até o dia 20, vocês vão ter esse prazo para me mandarem de volta essa atividade. Tá certo? Para valer os 5 pontos. Os outros 5 pontos vão ser aquelas atividades que vocês me enviam. Quem não enviou ainda, enviem, tá certo? Vou estar reforçando isso no grupo também, porque é importante para a gente avaliar vocês, tá certo? Qualquer dúvida, manda mensagem, tá bom? Que eu respondo vocês. Então,
Tchau, até semana que vem. Beijos.